Sejam muito bem-vindos! Está começando agora a live Comunicando com Propósito. E nessa semana, a série se chama Lições de Israel. Gente, eu acabei de voltar da Terra Santa e foram dias incríveis, de muito aprendizado. É incrível como voltar ao mesmo lugar, eu já estive lá em 2018, nos acrescenta ainda mais. Porque não é a mesma viagem, não foi a mesma viagem. Eu aprendi coisas novas, eu estive em novos lugares e é sempre muito bom estar lá. Então começa hoje a primeira aula da série Lições de Israel. Pega papel e caneta, porque o conteúdo que eu trouxe de lá para cá, para você, é sobre a sabedoria milenar, é sobre a Terra Santa, a Terra Prometida. Mas eu adaptei esse conteúdo para o nosso universo, o universo dos criadores de conteúdo, dos comunicadores do século XXI. Então pega papel e caneta, que a aula está começando. O que eu acho interessante, já começar dizendo para vocês, é o seguinte. Eu fiz a minha segunda viagem para Israel. A primeira foi em 2018. E a gente sempre fica numa dúvida, né? Será que vale a pena voltar num lugar que você já foi? Ou será que é melhor conhecer um novo lugar, um novo país, uma nova cidade? Às vezes eu fico nessa dúvida, né? Caramba, você vai gastar um dinheiro, é um tempo, vai repetir a viagem? Mas para Israel, eu não pensei nem duas vezes, porque estar lá é especial demais. E o incrível é que a experiência sempre é diferente. E dessa vez eu fui em lugares que eu não tinha ido em 2018. Muito provavelmente, a gente vai ter uma nova viagem para Israel em junho agora. Se Deus quiser, estarei nessa caravana e vou conhecer lugares que eu ainda não fui. Porque são muitas as opções, muitas as histórias nessa terra, naquele lugar maravilhoso. Então, tem certos lugares que vale a pena a gente voltar. Israel é um deles. E eu quero falar com vocês hoje sobre alguns dos discípulos de Jesus. E por quê? Porque eu comecei a pensar nisso quando eu estava na Galileia. A Galileia, a região da Galileia, onde tem o Mar da Galileia, ela fica ao norte, lá em cima de Israel. Jerusalém está na região central e abaixo de Jerusalém vem um deserto. Né? Tel Aviv está perto de Jerusalém, Galileia está lá no alto. Foi lá, na Galileia, que Jesus passou a maior parte da vida dele. Por mais que Jerusalém seja conhecida como o local da Via Dolorosa, onde Jesus passou em carne e osso pela última vez, onde ele foi crucificado e ressuscitou. Por mais que Jerusalém tenha todo esse significado, tanto para Jesus quanto para os judeus, foi na Galileia que ele começou a selecionar as pessoas que iam segui-lo. Não sei se vocês sabem, mas dos 12 discípulos, apenas um não era dessa região da Galileia. Os 11 viveram lá, cresceram lá, nasceram lá. Pedro, Tiago, João, Simão, Zelote, todos daquela região, Mateus. E eu quero falar hoje de 4 deles. De 4 deles. 3 são da Galileia, um não é o único que não é da Galileia, é da Judéia. E eu escolhi falar deles pelo seguinte: Jesus passou 3 anos e meio com esses 12. Ensinando, discipulando, transferindo para eles conhecimento que ele tinha, a visão que ele tinha, a mensagem que ele tinha. E todos nós aqui carecemos de ter um mentor, de ter um mestre. Nós precisamos ser discípulos de alguém para aprender. E, em algum momento, a gente passa a ser o mentor, o mestre e discipular as pessoas. Essa é a história dessa relação de Jesus com os 12. Porque ele ensinou para os 12 e eles saíram pelo mundo expandindo o evangelho. É muito importante que a gente ouça as pessoas certas. É muito importante que a gente esteja nos lugares certos. Você que é comunicador, você que é comunicadora, você precisa ouvir as pessoas certas. Quais são as pessoas que acrescentam no seu trabalho, na sua mensagem? Quais são os vídeos que vão te ensinar alguma coisa? Quais são os lugares
nos quais você precisa estar para aprender mais, para se inspirar, para transformar aquilo que precisa ser mudado na sua vida. É sobre isso que eu quero falar hoje. É sobre essa relação de mestre e discípulo, porque você precisa escolher bem. Só que não é suficiente escolher a pessoa certa. E eu vou te mostrar isso hoje, relembrando essa história de Jesus. Vou provar aqui meu chazinho. É diferente. Tem aquele gosto de flores, né? Não poderia ser diferente, já que tem flores aqui. Olha só, na semana passada, eu deixei 3 aulas, eu estava em Israel, deixei 3 aulas que subiram só no YouTube. E eu falei, né, o nome da série da semana passada foi Os Escolhidos. E eu selecionei 3 dos 12 para falar. E eu escolhi 3 dos mais famosos discípulos de Jesus. Eu falei de Mateus, eu falei de João, eu falei de Pedro, que são famosíssimos. Nesta semana, eu vou falar de outros, para não repetir os exemplos e para que você possa conhecer mais de outros discípulos, tá? O primeiro que eu quero falar é de Filipe. Filipe, ele tem uma importância muito grande nos evangelhos porque ele dá um exemplo incrível sobre o que é o batismo. Aliás, quando nós estivemos em Israel, um dos motivos da minha ida foi para gravar um documentário sobre batismo. Tiago Negro foi batizado nas águas do Rio Jordão, a gente estava lá filmando. Em breve esse filme vai estar à disposição de vocês. E Filipe tem uma história incrível dele, em que ele mostra como é importante e como é simples batizar alguém desde que a pessoa tenha consciência do que ela está fazendo. Está em Atos 8, de 35 a 39. Eu vou ler rapidamente. A história é o seguinte. Filipe, ele encontra no meio de um caminho um etíope, né? Uma pessoa que nasceu na África, um etíope, que estava lendo o livro de Isaías. E ele pergunta, você está entendendo o que você está lendo? E o etíope fala para ele, como que eu vou entender se não tem ninguém que me explique, que me ensine? Então Filipe começa a discipular, a ensinar o etíope. Ou seja, ele aprendeu com Jesus e começou a passar adiante. Você é comunicador, aprende com alguém, começa a passar adiante. E aqui Filipe dá uma grande aula sobre batismo. Diz assim, então Filipe, abrindo a boca e começando nessa escritura, lhe anunciou Jesus. Começou a falar de Jesus para o eunuco etíope. E indo eles caminhando, chegaram ao pé de alguma água, ou seja, chegaram perto de um poço, de uma piscina natural, de alguma coisa. E disse o eunuco, que é o etíope, eis aqui água, o que impede de eu ser batizado? Ele já sabia quem era Jesus, ele tinha aceitado Jesus. E agora? O que me impede? Ele não precisou fazer curso, ele não precisou esperar 6 meses, ele decidiu e perguntou, o que me impede de ser batizado? E dar essa declaração pública de que eu aceito Jesus como Senhor e Salvador. E Filipe disse, é lícito, ou seja, você pode, se você crê de todo o coração, você pode se batizar agora. E respondendo ele disse, creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E mandou parar o carro e desceram os dois até a água, tanto Filipe como o etíope, e Filipe o batizou. E quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou Filipe, ou seja, tirou ele dali. E não viu mais o eunuco, e jubiloso continuou o seu caminho. Então esse é um exemplo de Filipe, isso é uma história maravilhosa, da simplicidade e da importância. Se a informação do batismo chegou até você, vá lá e se batize. Se você foi batizado quando você não tinha consciência e não tomou a decisão, mas você quer tomar agora, vá lá e tome a decisão de ser batizado. Foi o que Filipe fez, está na Bíblia, em Atos 8. Eu tenho umas informações aqui sobre o que aconteceu com Filipe depois, né? Segundo a tradição, segundo os historiadores, isso aqui já é uma informação que não está na Bíblia, tá? Essas pessoas viveram em carne e osso, seguiram as vidas delas e os historiadores trataram de acompanhar e registrar o que eles fizeram. Então, segundo a tradição, Filipe, ele pregou o evangelho na Palestina. Para que você saiba, a Palestina é
toda aquela região onde está Israel. A Palestina não é um país, não é um pedaço de terra, é toda aquela região. Existe o Estado de Israel na região palestina e existe a autoridade palestina na região da Palestina, ok? Então, naquela região, Filipe continuou pregando o evangelho. Ele também fez isso na Grécia e na Ásia Menor. Se eu falar Ásia Menor aqui, muito provavelmente você vai imaginar que eu estou falando da China, do Japão, mas não. A Ásia Menor é uma parte da Turquia, tá bom? Então sempre que você lê na Bíblia Ásia Menor, está falando de uma parte da Turquia. E diz que lá ele foi morto na cruz, tá, Filipe? A tradição diz isso. Quero falar agora de outro discípulo, Simão o Zelote. Para quem não sabe, Zelote, os Zelotes, né, eles eram um grupo de revolucionários, de guerreiros, de soldados patriotas judeus que não admitiam a dominação do Império Romano. Como a gente sabe, o Império Romano chegou lá em Israel e falou: isso aqui tudo agora é meu e vocês têm que me pagar imposto. Simão, o Zelote, era um desses revolucionários que Jesus recrutou para andar do lado dele. Então, ele lutava pela libertação. Eles eram guerreiros. Eles queriam expulsar o Império Romano. E Jesus fala: vem para cá, anda do meu lado. E Simão passa 3 anos e meio ao lado de Jesus em carne e osso. E depois da morte, crucificação, ressurreição de Jesus, Simão continua pregando o evangelho. O que Simão fez? Conto para vocês. Segundo a tradição, segundo os historiadores, Simão Zelote ele foi um dos responsáveis, um dos principais responsáveis para levar o cristianismo até o Egito, na África, tá? Há informações também que ele teria pregado no norte da África, na Ásia Menor, que é um pedacinho da Turquia, e na Espanha. E teria ido com Judas Tadeu até a Mesopotâmia. Mas, Daniel, o que é a Mesopotâmia? Eu leio na Bíblia e não sei o que é. É uma região que hoje está o Iraque e o Kuwait, tá? No Oriente Médio. E Simão também pregou na Síria e na Pérsia, naquela época que se chamava Pérsia. Hoje, a Pérsia tem outro nome, chama-se Irã. Então, basicamente, Simão pregou na África, norte da África e no Oriente Médio. Terceiro discípulo que eu quero compartilhar com vocês hoje é sobre André. Né? Eu achei legal selecionar esses, porque pouco se fala sobre esses discípulos, porque os fatos que eles protagonizaram não foram tão brilhantes como os de Pedro, de Tiago, de João. Então fala-se mais de Pedro, de Tiago, João, de Mateus, de Lucas. Lucas não é discípulo, mas é autor da Bíblia, do que de André, de Simão, dos outros que eu estou falando aqui. Algumas pessoas, alguns historiadores, a tradição cristã, eles apontam que André pregou numa região que naquela época se chamava Cíntia, uma cidade que fica na Euroásia. Ou seja, é um pedaço de terra entre a Europa e a Ásia. E aí, onde é que ficava a Cíntia? Onde hoje é Rússia, China e Cazaquistão. Tá? Então, repara como cada discípulo foi para um canto da terra. África, Oriente Médio, outro só no Oriente Médio, pedaço da Turquia. André já vai lá para a Euroásia, ou seja, ele começa a pregar o evangelho numa outra ponta do mundo. Imagina o quanto que ele andou naquela época, né? Não tinha avião, não tinha carro. Ele também pregou em Partia, que hoje é o norte do Irã, tá bom? Regiões próximas ao Mar Negro. E André, ele é muito apontado como um dos discípulos que influenciou o cristianismo na Rússia. Então, esses caras, eles aprenderam com Jesus e depois que Jesus ressuscitou, eles ficaram com a missão de levar o evangelho. E eles começaram a expandir a mensagem pelo mundo. Pegaram até aqui, gente? A Leila falou que chegou um pouco atrasada e perguntou qual é o tema. Essa é a série Lições de Israel. E eu peguei o que eu aprendi lá, as experiências que eu tive, adaptei para o universo dos produtores de conteúdo. E eu estou trazendo hoje histórias de 4 discípulos, já falei de 3, e te mostrar
um conceito que você, comunicador, comunicadora, precisa absorver para melhorar a sua mensagem e alcançar mais pessoas, com base na história de discipulado desses 4, tá? E o 4º discípulo que eu quero falar é sobre Judas Iscariotes. Assim como André, assim como João, assim como Pedro, Judas conviveu com Jesus lado a lado por 3 anos e meio. Ele ouviu de Jesus os mesmos ensinamentos que todos os outros ouviram. Jesus escolheu Judas para ser o tesoureiro do grupo, ou seja, todas as riquezas, todas as doações que chegavam ao grupo de Jesus, Judas recebia e administrava. Tem que comprar comida, pega dinheiro com Judas. Tem que pagar uma hospedaria, pega dinheiro com Judas. Judas tinha uma importância, um papel de destaque entre os 12. Judas aprendeu com Jesus, assim como os outros 11. Só que Judas tomou uma decisão errada. Judas é o traidor de Jesus. Por uma quantia de dinheiro, por algumas moedas, ele entrega Jesus aos judeus. E Jesus vai preso e é morto. Judas, como vocês bem sabem, ele não suporta o remorso que sobreveio a ele. E ele tira a própria vida. Antes que Jesus pudesse ressuscitar, ele também não... Ele muito provavelmente talvez não acreditasse nisso. Você vê que Tomé não acreditava. Também andou com Jesus 3 anos e meio e falou, me mostra a marca da tua mão para eu acreditar. Judas se viu perdido por conta de um erro grave que ele cometeu. Traiu um amigo, traiu o mestre dele, traiu o Filho de Deus. Eu acredito que Jesus o perdoaria se Judas tivesse criado essa chance. Mas Judas tomou uma decisão que inviabilizou completamente essa possibilidade, tirou a própria vida. E o que eu quero contar para vocês aqui? A gente está chegando na fase final da nossa aula. Eu te falei de 4 discípulos. 4 homens que conviveram com Jesus durante 3 anos e meio, receberam o mesmo tipo de ensino, receberam o mesmo tipo de tratamento, tiveram a chance de ver os milagres acontecendo. Mas, dos 4 que eu contei, 3 seguiram expandindo o evangelho. Um traiu Jesus e se matou e saiu da história. Judas pode até ter feito grandes coisas na vida dele antes. Judas pode ter sido muito bom para muita gente. Mas um erro fatal que ele cometeu colocou ele para sempre como um traidor. E o que eu quero te chamar a atenção é para o poder da decisão. Porque você vai absorver conhecimento, você vai ter experiência, você vai aprender com os outros, mas chega um momento que você decide o que você vai fazer. E eu quero te perguntar, qual é a sua decisão? Você vai entregar a sua mensagem ou você vai dizer não para ela? Você vai fazer como André, como Simão Zelote, que são os personagens que eu contei aqui, ou você vai largar tudo? Você vai deixar para lá? Você vai trair a sua mensagem? Entendeu o ponto? Esse é um conceito. E os 3 alertas baseados nessa história que eu quero que você absorva, 3 alertas para você que é comunicadora, para você que é comunicador. Porque Judas andou com Jesus, mas parece que ele não aprendeu direito. Parece que ele decidiu não colocar em prática aquilo que ele aprendeu. Os outros sim. Por mais que você tenha um discípulo que tenha sido brilhante e o outro não, que tenha poucos relatos sobre o que ele fez depois de Jesus, eles fizeram alguma coisa, eles seguiram adiante. Judas interrompeu a história dele por conta de uma decisão errada. Então anota aí, gente, os 3 alertas para você que é comunicador, que é comunicadora, que precisa fazer a diferença na vida das pessoas, porque tem muita gente esperando
para ouvir o que você tem para dizer. O primeiro alerta que eu vou te dar é o seguinte: seguir a pessoa certa não é suficiente. Judas seguia a pessoa certa, mas isso não foi suficiente para ele entregar uma mensagem de transformação. Você precisa muito mais do que apenas seguir a pessoa certa, tá? Ponto 2. Você não pode ir contra a verdade. Uma das coisas que eu tenho visto crescer é pessoas criando teorias, criando versões, somente para chamar atenção, para ganhar fama, para ser falado, para ganhar compartilhamento, para ganhar clique. Mas o conteúdo dessa pessoa vai contra a verdade. A decisão de Judas foi ir contra a verdade. Porque existia uma mensagem para ele entregar. E ele negou. Então eu te aconselho, não vá contra a verdade. Descubra onde está a verdade e passe a falar disso. Não negocie a verdade com ninguém. Tá bom? Último ponto aqui para a gente encerrar a aula. Mandar um abraço pro meu irmão Thiago Brunet, que está aí com vocês, assistindo a aula de hoje, a live de hoje. Gente, olha só. Não troque sua mensagem por dinheiro nenhum. Ponto 3. Não troque sua mensagem por dinheiro nenhum. Judas traiu Jesus por dinheiro. Às vezes, até a gente pensa que não pode aprender com quem errou, não é? Esse não é um pensamento recorrente? Você errou, você quebrou, você isso, você aquilo, não vou te ouvir. Não, olha só. Aprenda com Judas, para você não sofrer o que ele sofreu. Ele trocou a mensagem dele por dinheiro, se arrependeu profundamente, tirou a própria vida. Então, se você sabe o que vai acontecer com quem toma esse caminho, não pegue esse caminho. Você tem uma mensagem. Você precisa entregar alguma coisa, a sua história, a sua vitória, a sua derrota, a sua superação, a sua mensagem está aí. Aí, de repente, aparece uma oportunidade melhor. Tá todo mundo falando de relacionamento e se dando bem, e ganhando seguidor, e ganhando dinheiro. Vou falar de relacionamento. Ah, tá todo mundo falando sobre investir na bolsa, e tá dando muito dinheiro. Vou falar sobre investir na bolsa. Mas essa é a sua mensagem? Você vai trocar a sua mensagem por dinheiro, por fama? Não faça isso. Então, eu queria que você absorvesse esses alertas. Mandar um abraço pro Dave. Que bom que você está aqui, irmão. Dave Leonardo, Deus te abençoe. Eu queria te deixar esses alertas para você, comunicador. São conceitos que você precisa absorver. Eu vou repetir os 3 conceitos baseados nessa história dos discípulos, em especial de Judas Iscariotes. 1. Seguir a pessoa certa não é suficiente. Seguir a pessoa certa não é suficiente, não vai te garantir nada. Você precisa decidir. 2. Você não pode ir contra a verdade. Eu vou repetir, você não pode ir contra a verdade. E o 3º ponto, não troque a sua mensagem por dinheiro. Não troque a sua mensagem por dinheiro. E a frase de hoje, quando acabar aqui, eu vou subir um banner com essa frase, inspirada nessa história de Judas. E a frase é: decida ser a sua melhor versão. Como eu falei, muito provavelmente, Judas pode ter feito coisas incríveis. Só que ele ficou marcado pela traição, pela decisão errada. Ele poderia ter decidido ser a melhor versão dele, mas ele não fez isso. Ele tomou o caminho contrário. Mas você está aqui, enquanto há vida, há esperança, e eu te incentivo, decida ser a sua melhor versão. Tá bom, gente? Quando acabar aqui a live, eu vou subir o banner, eu quero que você vá lá, comente, curta, me diz o que você mais gostou, tá? De aprender. E eu vou te pedir uma coisa, tem muito tempo que eu não faço isso. Um print. Vou te pedir para você fazer um print. Estou aqui com o meu livro, Descubra a Sua Mensagem, Multiplique Seguidores. Coloca nos seus stories. Me marca, faz um comentário sobre a aula e eu vou repostar alguns, tá bom? Então vamos lá, hora do print. Cadê o print? Vamos lá. Maravilha. E ó, espero que vocês tenham gostado, aproveitado as dicas, as lições dessa primeira aula da série Lições de Israel. Eu estou muito empolgado com esse conteúdo, essa viagem me fez muito bem, eu aprendi muita coisa, eu tive muitas experiências que eu nunca mais vou me esquecer. Eu desejo muito que você também um dia faça essa viagem, ou então se você já fez, que você volte à Terra Prometida. Amanhã tem mais uma aula da série Lições de Israel. Se você gostou, não se esqueça de comentar,
de curtir e de se inscrever. Se você ainda não é inscrito, não é inscrita, não perca tempo. Aperta o botãozinho inscrever-se e faça parte dessa grande sala de aula virtual onde a gente fala sobre comunicação, sobre propósito e transformação de vidas. A gente se vê amanhã. Eu desejo a você saúde e paz.